dia 12, então, no dia 12, no dia 19 de dezembro, então nós estamos sem aula. Certo? Dia 12 do dia 19. Depois, retornando, então nessas... Oi? Pode, você pode combinar. A Glória pode dar uma aula para vocês, né? Combina com o pessoal. Tá? Hoje, se você quiser já combinar para quinta que vem, o dia que você quiser. Quinta que vem é dia 12. Sexta-feira vai estar livre também. Eu não vou poder lá o dia 13 também do outro curso. Sexta-feira é o outro curso, é o curso do pessoal mais do doutorado. O pessoal que tem que ensinar quinta-feira. Para eles é mais quinta-feira, do horário que eles têm de quinta-feira. Ah, então, não vamos estar sem essas aulas aqui. Então, vou dar aqui a interrupção. E aí, eu vou retornar, né? Então, eu vou completar. Vou repor e completar o curso, né? Vou repor essas aulas. Eu vou gravar, as aulas vão ser gravadas, eu vou comunicar por e-mail, ó, ao dia, dei tal aula, cumpri, fiz esse programa. Vocês aí já podem ficar sabendo que a aula vai estar disponível. Vou repor as aulas para completar o curso a partir dia 20 de dezembro. Retornando logo, providencio isso. E de qualquer maneira, eu vou estar trabalhando até o início de janeiro. Então, no ano passado eu já fiz isso, eu dei aula também entre o Natal e o Ano Novo, a gente gravou para poder completar o curso. Então, vamos dizer assim, aula presencial mesmo, por enquanto, só até hoje. Depois daqui para frente eu comunico as aulas que eu vou dar. Quem quiser vir e puder vir, fica sabendo. O pessoal que viajar, não se preocupa que não vai perder nada, tá legal? Tá bom. Tá certo? Então, estamos combinados assim, né? Bom, então, na aula passada a gente fechou a aula passada, discutindo a questão, né, eu tentei trabalhar com vocês bastante a questão do papel da simetria de Gauge, que é a simetria que ele me permite, né, escolher a representação, escolher que tipo de ou que parte do campo eu vou querer preservar ou não. Então nós vimos que o campo escalar, o dublete de escalares, né, que a gente tinha introduzido da maneira mais geral possível, né, através do campo finais aqui, Φ1 mais Φ2, e aqui nós tínhamos introduzido como V mais H mais, né, I3, então isso aqui era a forma geral do campo de Higgs. O que era importante para nós era que o valor esperado do vácuo aparecesse na componente inferior, porque essa componente aqui é a componente eletromagneticamente neutra. Então, o argumento de conservação da carga elétrica, o vácuo não pode ter carga elétrica para não quebrar a conservação da carga elétrica, garante que o valor, a configuração de vácuo do Higgs não trivial tem que estar aqui embaixo. Ela pode estar na parte real ou na parte imaginária. Nós colocamos ela na parte real e aí vimos que esse campo aqui, então, ele pode ser a simetria SU2, simetria SU2 sendo local, ela me possibilita, né, a escolha do gauge unitário. Então nós vimos que a simetria me oferece 3 parâmetros, esses 3 parâmetros marcam as 3 componentes que estão aqui. Escolha do gauge unitário. Então, para todos os efeitos, né, para nós, o campo de Higgs vai ter essa expressão. Então, vamos trabalhar agora, eu não vou nem mais assim, vou colocar só agora esse índicezinho aqui de gauge unitário, tá, fio unitário. Mas não vou, depois eu vou omitir. Então, o campo de Higgs no gauge unitário para nós não vai ter essa forma, 0 V mais H.
Então, isso é uma escolha de gauge. A física independe da escolha de gauge. Então, nós vamos ver que o espectro, as interações, nós vamos poder, aquilo que são as amplitudes físicas, as seções de choque, os decaimentos, eles vão ser os mesmos, tanto no gauge unitário quanto no outro gauge que nós vamos estudar posteriormente, que vai ser o chamado gauge RC, ou gauge de Cope. Vou mostrar para vocês como é que fica sempre mais complicado, mas significa que eu vou estar trabalhando no gauge genérico. Por enquanto, nós podemos trabalhar no gauge unitário sem preocupação de estar perdendo a física. Então, nós já acertamos o que nós podemos fazer isso, porque nós fazemos as custas da cirurgia S2. Bom, potencial de Higgs, as interações, né, do Higgs, né, o potencial de Higgs, como é que ele vai aparecer, quais são as motivações que estão, aquele famoso potencial que a gente chama de potencial do chapéu mexicano, do fundo de carrasco. O que significa o potencial de Higgs? Significa que nós temos um campo escalar carregado. Tem uma base para se chegar a isso. Então, nós temos um campo escalar carregado. Um campo escalar aqui, carrega macio. Então, por enquanto, ele é só carregado. Então, tem simetria, tem carga SO2 e tem carga U. Bom, estudos anteriores, aí é que eu vou dar referência, né? Então, tem os trabalhos originais lá do Salam, 51, que ele mostra que uma teoria de gauge para escalares carregados, né? Então, o que significa uma teoria de gauge para escalar carregado? Significa que os escalares carregados estão em interação com os campos de gauge. A interação é feita via derivada covariante. Então, nós temos campos escalares, né? Não vou nem me preocupar aqui em colocar o dublete de Higgs. Em geral, campo escalar abeliano normal. Eu coloco a derivada, eu vou trabalhar a esse campo aqui com a derivada covariante. Quando tiver a carga do campo, a constante de acoplamento e a carga do campo. No caso, nossa, então isso aqui então, um escalar abeliano genérico. Então, a gente sabe, quando a gente introduz o campo de matéria carregada, eu vou colocar sempre, mesmo se fosse ferro, eu colocaria essa derivada covariante. No nosso caso, a gente tem esse dublete de Higgs. Se vocês se lembrarem, então nós temos dFi. O nosso campo de Higgs é um dublete de SO2. Então, a parte de derivada covariante de SO2 é I, G, os potenciais de gauge, B e A, os geradores, sigma A sobre 2. Depois, nós temos a parte de U. Sobrenombre bem, que é a parte campo, como a gente tinha colocado assim, né? Eu gostaria de colocar left marcado, right, só para me lembrar dos números quantos. Esse cara aqui tem carga, a carga left dele é menos 1, fica mais 1. Aqui é menos 2, então esse cara aqui tem carga right mais 1. Então, o campo de Higgs tem aqui mais I, estelinha, aí a carga dele é mais 1, aqui fica o Y1. O gerador é a carga, fica mais 1, tudo isso aqui atuando no fim. É isso que a parte de baixo do Higgs, né? A carga do Higgs por baixo é 0, é 1,5, menos 1,5. Então, isso é menos 1,5, não dá certo, é mais 1. Então, aqui é mais 1, a carga dele é mais 1. Então, essa é a derivada covariante do Higgs. Então, isso aqui é o que eu estou dizendo. Se eu tiver um campo escalar carregado, pode ser um simétrico, pode ser um campo, uma simetria abeliana, uma simetria não abeliana. No nosso caso, essa é a nossa situação.
Então nós temos um dublete de escalares com essas cargas, essas atribuições de SO2 e de 1. Então, se eu tiver uma teoria de gauge para campos escalares carregados, o trabalho dessa LAN de 51 então, vamos lá, o teoria de gauge para campos escalares carregados em 4 dimensões, quer dizer, eu vou colocar em 3 dimensões, né, espaciais com uma temporal, tipo um espaço quadridimensional com hipótese, 3 mais 1 dimensões, necessariamente por argumentos Então esse foi o argumento, né, que basicamente o Salan resolveu com a tese de doutorado dele, né, esse trabalho foi publicado em 51, que seria uma teoria de gauge para campos escalares. O que tinha sido, até 1949, 50, o que tinha sido estudado em detalhe era a eletrodinâmica quântica, né, para campos fermiônicos, tá? A eletrodinâmica de Dirac, campo de Dirac, campos fermiônicos, em meio, carregando, né, tendo carga eletromagnética, interagindo com o potencial de gauge. Então nós temos uma teoria de gauge para partículas carregadas de spin-meio, que era a que foi resolvida até 1950. A questão que o Salan trouxe, né, que já vinha desde a década de 30, era como seria uma eletrodinâmica agora que os portadores de carga podem ser escalares. Então uma teoria de campos, né, uma teoria de gauge para eletromagnetismo, para interação eletromagnética, onde a carga eletromagnética não é portada pela matéria fermiônica, mas sim pela matéria escalar. Então, o que Salan mostra nesse trabalho dele é que se nós precisamos ter teorias de campo renormalizadas, se nós acreditamos que nós queremos construir uma teoria mais fundamental, ela deve ser renormalizada. Então, ele mostrou que por argumentação de renormalizabilidade, uma teoria de gauge para campos escalares, ela não pode ter só as interações de gauge. O escalar não pode só interagir com os campos de gauge, como no caso de Dirac. No caso da eletrodinâmica fermiônica, a única interação que eu tenho é essa interação aqui. O fermo, constante de acoplamento aqui, o fermo interage com o campo eletromagnético. A interação é genuinamente a interação de gauge. No caso dos escalares, além da interação de gauge, nesse caso aqui, ele mostra que eu preciso introduzir uma nova interação, além dessa interação de gauge, que a gente já fez o curso aí de nossa teoria clássica de campo, de eletromagnetismo, se lembra que a interação eletromagnética de gauge, no caso de escalares, é dada desse modo, que é está aqui, que é derivada da covariante, pulando para cá e para lá, e isso aqui interagindo com a Mi. Então, isso aqui me dá a interação de gauge. Carga aqui, nós temos complemento escalar. É o análogo do psi barrado gama mil psi. Porém, isso não é suficiente.
eu preciso introduzir uma interação quântica no setor de escalares. Ou seja, nós temos que introduzir uma interação em que apareça uma constante de acoplamento nova. Professor, essa condição que o senhor apagou, tensorial, era comunicação, tipo, alcançou. Isso aqui é o seguinte, aqui tem uma derivada da covariante, vamos dizer assim, uma curva com φ, menos derivada da covariante, uma φ e tudo isso aqui interagindo com a linha. Em contraposição a essa aqui, ó, é separado, no caso fermônico, no caso da eletrodinâmica geral, isso é a corrente eletromagnética. A corrente eletromagnética está acoplada ao fóton. No caso escalar, isso aqui faz o papel da corrente eletromagnética. Isso é a corrente eletromagnética de escalar, acoplada ao fóton, que eu vou comparar. Só que ele mostra que isso não é suficiente. Na teoria de gauge de escalar, ela não tem só interações de gauge, ela necessariamente pede, por argumentação de renormalizabilidade, ou seja, ou até mesmo uma questão chamada de estabilidade quântica, se você supõe que esses escalares só têm interação de gauge, do momento que eles começam a interagir, vou colocar assim, tem um escalar aqui, ele começa a interagir trocando campo de gauge, então tem a corrente escalar, troca campo de gauge e interage com a então tem os campos escalares interagindo trocando o órgão de gauge. Essa interação aqui, ela induz uma nova, por mecanismo típico das teorias quânticas de campo, ela introduz uma nova interação, que é uma interação em que esses quatro escalares podem se acoplar diretamente, eles podem interagir sem necessariamente só trocar bordas de gauge. Eles podem interagir por si só, que é o que a gente chama de uma auto-interação. Então essa auto-interação aqui, ela tem uma constante de acoplamento nova que não é a constante de acoplamento de gauge, não é a carga elétrica. Então é uma interação que não é de gauge, é uma interação típica do escalar que auto-interage consigo próprio. Então, sabendo então que na teoria eletrofrágil eu introduzi um dublete de Higgs, que esses dubletes de Higgs estão em interação mínima com os campos de gauge, o campo de gauge do S2 e o campo de gauge do 1. Mas já sabendo que devido a esse fato de que os campos escalares, por um mecanismo chamado de estabilidade quântica, eles podem se autoacoplar também, então a ideia é que eu, a partir desse Higgs, eu vá introduzir uma interação com esse molde aqui, que tem que ser escalar ao quadrado. Então, claro, e essa interação que eu introduzi, ela vai ter que ser uma interação necessariamente invariante sobre SO2 e sobre 1. Então fica claro que esse objeto aqui, se eu introduzir uma interação desse tipo, que dá aqui, esse termo aqui sozinho, por si só, ele é invariante de SO2, porque a fase daqui cancela com a fase daqui devido à unitariedade, e ele é invariante de 1, porque também a fase do 1 daqui cancela a fase do 1 daqui. Então esse termo aqui, ele está me dando um acoplamento quântico, está me dando o acoplamento quântico necessário, ao mesmo tempo, além de me dar o acoplamento quântico, ele me introduz uma nova constante de acoplamento. Ele é invariante SO2 e 1. Tem invariância SO2 e 1. Ele me introduz uma nova constante de acoplamento. Oi? Você pode ver essa habilidade, um pouco fumaça. Fumaça, por quê? A questão de uma propriedade é uma normalizabilidade. Isso. Agora, por exemplo, aquele que você está aqui no salão, se você botar a lambda, psi, lambda, quero. sim. Então, vamos pegar um leve. O quero algo interessante. Sei, você colocar uma coisa assim. Verbo, que
Se barra pincel quadrado. Então, ferramenta inteligente, tá? Isso aí não introduziu porque deu problema. Isso aí não introduziu porque isso é não renormalizado. Você quebraria essa argumentação. Você quer construir uma teoria que seja renormalizada. Esse tipo de acoplamento não é renormalizado. É por isso que você exclui ele. Você vai incluir o lagrangiano mais geral possível, que seja invariante de gauge e que seja compatível com a renormalizabilidade. Então, os acoplamentos de gauge são renormalizáveis. E o acoplamento quarto também é. Por isso que foi o grande resultado lá no trabalho do Salão. O trabalho de 51 se chama Uma Eletrodinâmica para Mesons Vetoriais. Nesse trabalho, para mesos escalares. Então ele mostra que escalares carregados podem ser descritos por uma simetria, por uma teoria de campo renormalizável, desde que, além dos acoplamentos dos escalares com os campos de gauge, ele introduza um autoacoplamento dos escalares. Esse foi o resultado. Então a gente já viu que, então, o nosso lagrangiano, deixa eu apagar aqui. Como é que está a nossa situação até hoje? Deixa eu apagar aqui. Então a nossa situação ficou o seguinte, deixa eu apagar aqui. Nós já tínhamos, então, vamos juntando, né, as peças da teoria, vamos dizer, do setor eletrofrágil, vou botar aqui eletroíque, leptônica. Eu vou botar assim, Young-Mills mais Lepton, né? Nós temos o setor de Young-Mills, temos o setor leptônico e temos o setor de Higgs. Vamos colocar assim. Então, como é que esse lagrangiano está saindo, né, à medida que a gente tem discutido aqui? Pelo termo de propagação dos campos de Young-Mills, né, do potencial BMA. Lembraram o que é isso aqui? É o filtro sem BMA, é DI, BMA, menos DI, BMA, menos G, F, Epsilon ABC, BMA, MB, BIC, o famoso filtro strength, no caso do S1. Aí temos o termo de propagação do campo, o campo vetorial, ele, o bóson vetorial, da simetria 1. Tá aqui. Então, isso aqui é termo tipo máximo, termo de Young-Mills para o S2, termo de Young-Mills para o 1. E aí a gente tinha o setor de matéria. Vamos lá. Lepton, então nós tínhamos Lepton narrado, I, Gama-Mi, DI, derivada covariante do Lepton-Lepton. O Lepton-Lepton está acoplado com o setor do campo de DI, né, ele tem carga S2 e ele tem carga 1. Depois o setor do Wright. O Wright também tem a sua derivada covariante, só que ele é neutro do ponto de vista do S2. Então, nessa derivada covariante aqui, comparece apenas o Y. O I está fora. Aqui não, aqui eu tenho B e tenho Y. Aqui eu só tenho B. Então tem o Y. Então temos lá, então, o setor de leptons acoplados com o setor de gauge. O setor de Wright acoplado com o setor de gauge. Aí nós introduzimos na passada. Vimos que o dublete de Higgs pega, então, também um termo do campo de Higgs. Demi-Phi d'Águia. Demi-Phi. Tá? E aí agora, com a discussão de hoje, então nós sabemos que um campo escalar, eu vou poder introduzir os termos que são invariantes de gauge a partir do campo escalar, o que contempla a auto-interação. Então, nada me impede de introduzir o termo desse tipo, vamos colocar aqui menos um I, que dá Φ, e menos aqui um lambda. Aqui só por uma questão de. Por uma questão de normalização, bota esse 4. Esse 4 não é absolutamente necessário. Vou botar aqui e ao quadrado. Então, esse termo aqui é invariante de gauge? É compatível com a renormalizabilidade? Na verdade, esse termo aqui é um termo de massa. A gente sabe que, devido ao fato desse termo aqui ter dimensão 2, esse parâmetro aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Esse parâmetro aqui, ele pode ser positivo, negativo, não importa, ou zero. Ele é um parâmetro real.
mas como ele tem dimensão de massa ao quadrado, muitas vezes, em vez de trabalhar aqui, a gente trabalha direto aqui como um M2. Não significa que esse M2 seja um parâmetro, seja o quadrado de uma grandeza real, não. Simplesmente a gente guarda esse parâmetro M2 para dizer que tem dimensão de massa ao quadrado. Isso aqui eu tenho um parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado, mas que pode ser positivo, pode ser zero, pode ser negativo, né? Então, se a gente coloca ele assim, fica claro que isso aqui é um parâmetro real. Quando eu coloco sobre a forma do M2, parece que ele é um parâmetro necessariamente positivo, que é o quadrado de alguma coisa. Não. Na verdade, eu estou dizendo que isso aqui é um objeto que tem dimensão de massa ao quadrado, mas esse parâmetro como um todo pode ser positivo, zero ou negativo. Tá? Então, isso é o que nós conseguimos construir de mais geral até agora. E nós sabemos, mais um fato, nós sabemos que nós já discutimos aqui longamente, que se eu for olhar o estado fundamental, né, quer dizer, aquilo que é a configuração de mais baixa energia de um sistema de campos clássico, o que a gente espera é que, para a preservação das propriedades de que o estado mínimo de energia do sistema deva ser translacionalmente invariante, deva ser rotacionalmente invariante, nós já tínhamos argumentado, né, tentado argumentar que todos os campos que não são escalares na configuração de mínima energia são zero. Porque se eles se configuram na configuração de mínima energia, eles geram, por exemplo, se o campo não é um escalar, ele tem spin. Então ele vai dizer que existe configuração de mínima energia, que é o que eu vou identificar como um estado de vácuo da teoria quântica. Ela tem, por exemplo, uma direção privilegiada pelo spin do campo. Isso aí quebra a simetria rotacional do vácuo. Então, nós já sabemos que o que vai definir o estado fundamental do sistema, o estado de mínima energia do sistema, são os escalares não nulos. Todos os demais campos vão ser zero, os vetores, os espinores. Então, esse setor aqui vai ser o setor fundamental. Esse termo que é aqui, muitas vezes a gente, em vez de trabalhar a gente simplesmente chama isso aqui de potencial de luz. A gente escreve menos, né? O V, que é o potencial de luz, assim. Já sabe quem é, nós já vimos quem é, essa combinação que nós colocamos aqui. Onde tem esse parâmetro M2, que pode ser positivo, que pode ser zero, e que pode ser negativo. Nós já tínhamos estado numa situação semelhante quando a gente falou do oscilador anisotrópico. E aí nós temos a constante de acoplamento, a alteração lambda. Em princípio, poderia também ser positivo, zero, é um parâmetro. Mas aí, o que a gente observa, analisando uma função desse tipo, né, x2 mais lambda x4, a gente sabe que essa função, para ela representar o potencial de uma teoria clássica de campos, que depois possa ser quantizada, ela tem que ter um limite inferior, ela tem que ter um lower bound, para poder garantir a existência de um mínimo absoluto, né, que vai representar o estado de mínima energia do sistema. Então é claro que se μ é positivo e lambda é positivo, o potencial tem essa forma. Se o μ é positivo e o lambda é negativo, o potencial já vai ter uma forma diferente, vai ficar alguma coisa desse tipo. Né? Então ele não tem um limite inferior. Isso aqui μ positivo e lambda negativo. Então aqui é μ positivo, que é o M2. O que está fazendo o papel do M2? Se o lambda é positivo. Aqui seria μ positivo e lambda negativo, né? Porque se o μ, quer dizer, para zero na origem vai zero. Se o μ é positivo, perto da origem, esse termo domina sobre esse, então a função é positiva. Agora, para x muito grande, se o lambda é negativo, a tendência disso é puxar para o menos infinito. Então a função sai do zero, tem que chegar ao menos infinito, ela vai passar pelo máximo. Então isso aqui me diz que no meu estado eu não tenho um limite inferior absoluto. Então eu não consigo definir um ground state, um vácuo absoluto, porque isso aqui pode anular. A outra possibilidade agora, isso aqui é μ positivo e o lambda negativo. Então, já fizemos as duas possibilidades com μ positivo. Se o μ é negativo e o lambda é positivo, então aí a gente tem essa forma aqui, isso aqui é μ negativo, o lambda negativo, o lambda positivo. E se ambos forem negativos,
então eu tenho esse termo aqui negativos. Então, essas três situações aqui estão excluídas, essas duas situações aqui estão excluídas, essas duas, porque eu não tenho um estado fundamental absoluto. Eu posso considerar essa situação e essa situação. Essa situação aqui, o mínimo é zero. Então, o mínimo é o mínimo trivial, x igual a zero. E essa situação aqui o x é diferente de zero. Eu tenho o mínimo para x diferente de zero. Mas levando em conta que eu estou comparando isso aqui com o potencial de Higgs, o potencial de Higgs que nós introduzimos, na verdade, esse x está fazendo o papel do módulo de lambda. Quando a gente escreveu o nosso potencial de Higgs dessa forma, μ que dá mais lambda sobre 4 que dá φ ao quadrado. Então eu estou dizendo que φ está fazendo aquele papel daquele x. Então isso aqui vou chamar isso aqui de x todos. Na verdade isso aqui é o quê? Isso aqui é módulo de φ ao quadrado. É o que eu estou identificando como x2. Isso aqui é o módulo de φ ao quadrado. Eu estou identificando como x4. Então, eu tenho duas soluções para ter mínimo aqui. Eu posso ter a situação em que μ é positivo, lambda é positivo, isso me diz que a situação de mínimo é módulo de φ igual a zero. Mas se o módulo de φ igual a zero, o módulo de φ é φ1, módulo de φ1 é o módulo de φ. Quem é o módulo de φ? O módulo de φ ao quadrado. É o módulo de φ mais ao quadrado, que eu já zerei, na verdade é o v mais h ao quadrado. Então, nesse caso aqui, se isso aqui vamos colocar, pode deixar módulo de φ mais ao quadrado mais módulo de φ zero ao quadrado. Isso aqui era o Higgs, Dois componentes, módulo de φ ao quadrado é o dublete, o escalar ao quadrado é isso aqui. Então, na situação em que ambos são positivos, eu teria módulo de φ igual a zero. Mínimo. Então isso significa que o φ mais é zero e o φ zero é zero. Então eu não tenho uma configuração de vácuo não trivial. A configuração de vácuo é trivial. Para isso tem que ser zero. Cada módulo isoladamente tem que ser zero. Se o módulo é zero, é porque o número complexo é zero. Agora, no caso em que μ é positivo, μ é negativo e o lambda é positivo, nós vemos que o módulo de φ é diferente de zero. E aí nós sabemos que para esse campo aqui ter uma configuração de grau 1 com zero, ela tem que estar toda localizada aqui. Então, basicamente, o que a gente tem que ter é o φ zero diferente de zero. Isso aqui está me garantindo uma configuração de estado fundamental não trivial. Isso aqui, então, não é invariante segundo o S2. Nós vamos ver já. Se eu fizer uma transformação de S2, o que acontece com isso? Então, nós vamos, ao fazer essa minimização, ao olhar o potencial do Higgs, a situação interessante é justamente essa, em que o μ seja negativo e que o lambda seja positivo. É o que vai garantir essa forma do potencial. Esse μ aqui nós estamos chamando daquele M2. É o parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado. Então, é isso aqui, estou a procurar aqui um pouquinho mais. Então, nós já sabíamos, por que era importante, por que era importante eu ter o escalar como uma configuração de mínima energia não trivial. Era porque nós vamos ser obrigados, a acoplar. Nós temos, no fundo, todo o nosso problema é gerar a massa do elétron, gerar a massa do muon, gerar a massa do tal, gerar a massa dos elétrons carregados. Em termos de massa dos elétrons carregados, tem essa estrutura, elétron barrado e light. Mas para isso aqui, ser um invariante de S2 1, lembra que eu tinha que colocar aqui o Higgs no dublete. Então o Higgs entra aqui no dublete. Então, se esse cara aqui, se a configuração do ground state dele é zero, isso aqui sempre vai ser um acoplamento, é um triplo cúbico no campo. Mas se esse campo aqui, ele é simplesmente uma flutuação em torno de uma configuração do ground state não trivial, esse pedaço aqui vai me gerar o termo de massa desejado. Então o que nós queremos é que o nosso potencial gere uma configuração de mínima energia que não seja trivial, porque só isso vai me permitir
obter a massa do ferro pelo acoplamento do Higgs com o ferro. Todo o nosso problema é gerar a massa do elétron. Então, a massa do elétron, nesse contexto aqui, é crucial que eu tenha o Higgs numa situação em que ele tem uma configuração de ground state não trivial. E isso é possível nessa condição de parâmetros aqui. Então, esses dois parâmetros são completamente arbitrários. Eles são colocados compativelmente com as simetrias e com a renormalizabilidade, mas eu não tenho nenhuma indicação, eu estou organizando eles para que isso aqui aconteça e eu possa ter um mínimo não trivial fora da origem. Então, o que nós estamos dizendo aí, né, para nós aí, que foi fundamental, é que o módulo de φ seja diferente disso. E aí, nós vamos ver, é o nosso módulo de φ. Tirando dali, é só minimizar esse potencial em relação ao módulo de φ. Quero que isso aí tenha ninguém. Eu fiz o plot em relação a x2, a módulo de φ, né, e aí eu vejo que o mínimo disso aí vai ser, a gente tinha isso aqui, né, o potencial é V, N2, módulo de φ ao quadrado, mais lambda sobre 4, módulo de φ a 4. Então, o mínimo é quando eu tiver a derivada zero. Então, você vai dar 2N2, módulo de φ, mais lambda, módulo de φ aqui C. Eu vou querer que isso aqui seja zero. Então, eu posso fatorar o módulo de φ, que é justamente uma condição é módulo de φ igual a zero, que é justamente a condição de máxima. Esse ponto aqui. E a condição de limite, então, vai ser módulo de φ, raiz quadrada, isso aqui é o módulo raiz quadrada de menos 2N2 sobre 1. Então é isso que nós estamos escolhendo como nosso V. O nosso V, quando eu digo que o nosso Higgs, né, em vez de unitário é 0, V mais H, esse V aqui é justamente essa configuração. Então, o que eu estou dizendo que é o H, na verdade eu estaria dizendo isso aqui. A configuração, vou botar aqui de ground state, ó. Então, vou pegar o módulo de φ, o módulo do meu campo φ, na configuração estado fundamental, ele é raiz quadrada de menos, vamos colocar aqui, isso é o módulo de φ, ground state. É isso aqui. Então, significa que na configuração de mínima energia, né, meu campo teria essa forma aqui, seria 0, vamos dizer assim, aqui raiz de menos 2 sobre lambda. Então, é a configuração de mínima energia. O meu campo quântico, então, que vai flutuar, o meu campo importante, o campo fisicamente relevante é o campo que flutua em torno dessa configuração, exatamente como a gente fez no caso do oscilador. A coordenada x tinha um valor mínimo em x0, mas a coordenada que flutua, né, que tem esse poço aqui, a x é esse deslocamento aqui, eu estou considerando a flutuação em torno do x0. Então, a minha coordenada verdadeira, coordenada que flutua realmente é o x menos x0. A flutuação quântica está em nível de x menos x0. Então, o que nós fizemos aqui? Então, para nós, o campo de Higgs é isso aqui que eu vou chamar de V. Então, esse é o meu campo de Higgs, com o qual eu vou trabalhar aqui. Então, aquele V, como vocês estão observando, ele é fixado por esses parâmetros aqui. Arbitrário, são parâmetros. Estou colocando parâmetros na teoria. Então, nós já colocamos alguns parâmetros aqui. Aqui dentro nós temos um parâmetro de acoplamento de gauge, que é o G'. Acoplamento de gauge do S2. O acoplamento de gauge do 1 é o G. Tem esse parâmetro aqui. Colocamos o parâmetro de potencial do Higgs, o B e o lambda. Depois nós vamos começar a fazer uma contabilização todos os parâmetros que nós fomos colocando, né, para ver depois, no final das contas, esse modelo, qual é o conjunto de parâmetros livres que ele tem para poder fazer os plots, né, os fitness, com os resultados experimentais. O importante é que, naquela forma aí do nosso peito, você botou menos 42 isso, você transformou o campo numa constante.
Exato, a configuração de graus é que o campo vira uma constante. Ele não pode depender de X, porque isso daria uma energia cinética para ele positiva. Já não é o mínimo de energia. Se o campo depender de T e de X, ele já não tem energia mínima. Ele vibra. Se ele vibra, ele tem energia cinética. Essa energia é a energia mínima, quer dizer, o valor que ele pode ter para dar energia mínima no sistema. Que a gente já tinha visto aqui nas aulas anteriores. Para poder estudar a configuração de mínima absoluta, todos os campos com espinho têm que estar zerados para não dar, né, a chance de ter uma quebra da simetria rotacional. E os campos escalares não precisam estar zerados, mas eles não podem depender de T e de X, porque qualquer dependência dos escalares de T e X vão dar essa contribuição para a energia cinética, e essa contribuição aqui que é o gradiente, né, o gradiente de energia. A energia associada ao gradiente. Então, se meu campo tem dependência em X ou dependência em T, ele tem esses termos positivos na energia. E aí, já não é mais mínimo. O mínimo do potencial, ele quer dizer, o mínimo da energia, quer dizer, a energia total é a energia cinética do campo, mais a energia potencial do campo. Quando eu zero, como a energia cinética é sempre maior ou igual a zero, o mínimo absoluto da energia total vai ser quando isso aqui for zero e quando isso aqui for mínimo. Então, minimizando o potencial, já está implícito que eu estou considerando campos constantes. Então, para eu ter o mínimo absoluto da energia dos campos escalares, eu tenho que pegar configurações de escalares constantes no tempo e no espaço, sem energia cinética nenhuma, e jogar toda a expectativa da energia em cima da energia potencial. A energia potencial sendo mínima, eu garanto que isso aqui tem um mínimo absoluto. Se isso aqui for um pouquinho acima de zero, tiver uma mínima flutuação, tiver uma mínima dependência em T, ou uma mínima frequência, ou um mínimo vetor de onda, isso aqui já é positivo. E aí já tira o sistema do mínimo. Então, o escalar tem que ser constante. Desculpa, falar, para fixar bem que isso é uma dúvida que às vezes a gente tem, a gente tira essa dúvida no início. Então, o campo não é constante, ele só é constante na configuração de mínima energia. Só na configuração de mínima energia. O campo não constante, está aqui, ó. Ele é um φ de Tx, que é esse V constante, mais o H de Tx aqui do lugar. Mais o H de Tx. Certo? O campo não é constante. Só na configuração de graus que a gente aqui é constante. Está claro, gente? Você queria falar o que, claro? Eu acho que a gente questão do Rio. A do Rio, exato. A do Rio tem nome, tem família. Eu tenho uma coisa advogada. Então, acho que você colocou bem aquela questão do grupo de olhos, né? Ele é o escalar. Tem que ser o escalar. Então, ele tem um nome, ele é família. Tem uma origem. Então, você colocou e ele veio referência da luz como origem. Pode ou não pode, não está na frente. Daí tem a questão de começar da massa. Para ser um doador de massa, ele precisa, se você tem que ser universal, ele tem que ter essa constante. E essa constante está aí. Você conseguiu fazer o campo, botou uma constante, você botou o potencial. Eles não podem ter o potencial que fosse sempre positivo, né? Eu peguei esse potencial aqui para poder garantir que o campo tem uma configuração constante. Porque não mesmo aquilo, isso foi aquela espontânea. Mas não é que esse campo de funcionar bem, é que a pessoa tem uma constante. Então você conseguiu fazer o campo, foi uma constante mais uma vez, que é o investimento. Então, com essa constante, você vai poder dar massa. É claro, isso você está fazendo massa. Daí no terceiro passo, esses dois passos, que é a origem, que são constantes, você tem que aceitar. Eu estou dizendo, pessoal, tá legal, eu estou citando você, só estou querendo colocar para o pessoal mais claro que a gente, eu estou aceitando, mas estou aceitando com base em trabalhos. Então, por exemplo, a gente tem trabalho, né? O trabalho do Salando, eu tinha falado para vocês, o trabalho da chamada simetria quiral, né? O Salando produz lateralidade em 56, né? Aquele trabalho dele, em que ele mostra que a massa fermiônica, a massa de Dirac é left e right. Isso é a massa de Dirac. Então, da onde é que essa massa pode surgir? Quer dizer, a gente tem um problema que eu tenho o elétron
left e o elétron right. Mas eles estão sem massa, eu preciso dar uma massa. Mas para dar massa eu preciso acoplar left e right. Aí nós aprendemos no nosso curso, né, baseado nesse trabalho de Salam, que o acoplamento de um left com um right, para poder manter a simetria de Lorentz, aqui tem que aparecer ou um escalar ou um tensor. E aí nós vimos. Mas isso aqui tem que dar origem à massa. Para que isso aqui dê origem à massa, eu tenho que tirar uma constante desse escalar ou eu tenho que tirar uma constante desse tensor. Então, uma configuração tensorial constante introduz uma direção privilegiada no espaço, quebra a simetria rotacional, quebra a simetria de Lorentz no modelo padrão. Eu não quero quebrar a simetria de Lorentz no modelo padrão. Para mim, o modelo padrão ele mantém a simetria de Lorentz. Eu poderia dizer, não, eu quero quebrar a simetria de Lorentz no modelo padrão. Não tem problema, mas só que a gente não tem nenhuma evidência disso. Então, tem que optar pelo escalar. Do escalar, então eu vou colocar aqui um campo escalar. Então, eu já sei que eu tenho que colocar aqui o escalar. Para nós sabermos, para que a massa saia aqui, o campo escalar ele pode ser pensado como uma flutuação em torno de uma configuração constante. Eu faço aqui, mais H. Um campo escalar é possível que eu tire de um campo escalar uma configuração de campo constante que não vai quebrar nem a simetria de Lorentz, não vai quebrar a simetria de Lorentz, e esse campo aqui vai flutuar. O campo escalar, na verdade, é a flutuação em torno de uma configuração de válvula trivial. E é daqui que vai sair a massa. Essa aqui é a história. Então tá legal. Isso aí foi baseado no trabalho de 56, só vai em frente. Não, você conseguiu dar uma origem. É isso aí, um campo constante de massa. Agora, até aqui, a gente chega. Tá. Embora. Não podemos. Isso é uma luta aqui, você quebrou em variação da luz, não, de momento não, a gente está respeitando o Lorentz. Dentro daquilo você tem poder. O que a gente não quer, só para fixar bem, quero manter Lorentz. E no Lagrangiano, o tempo todo, todo o tempo que eu estou colocando no Lagrangiano, eu quero respeitar a simetria S2 e 1. Eu já falei com vocês, né, que uma coisa é você ter a simetria no Lagrangiano. Outra coisa é a gente ter a simetria do estado fundamental. A gente já falou, deu aquele exemplo para vocês de oscilador harmônico, para lembrar bem as coisas, para mostrar que tudo isso aí está bem, não é uma coisa que é peculiar a esse modelo. Isso aqui está na mecânica quântica do oscilador harmônico. Só para lembrar que até o oscilador harmônico simples unidimensional, meio de M x ponto ao quadrado, P2 sobre 2M. Oscilador harmônico P2 sobre 2M, mais meio de kappa x2. Então nós sabemos que esse Lagrangiano é invariante pela transformação x que vai em menos x. É uma transformação de reflexão, nada muda aí. Aí eu posso introduzir, se quiser, um termo do tipo x3. Essa simetria, esse termo quebra essa simetria do Lagrangiano. Então eu não quero quebrar essa simetria do Lagrangiano. Eu quero que o meu sistema seja invariante o x que vai em menos x. Quer dizer, o oscilador que vibra para cá, o que vibra para cá é a mesma coisa. Eu tenho um tempo de quebra, quebra a simetria direita e esquerda. Então eu posso colocar um termo aqui, x4. Nós colocamos esse termo aqui. Beleza, esse Lagrangiano aí invariante do x que vai em menos x, beleza. Mas agora tem uma novidade. Quando eu for minimizar a energia desse sistema, quer dizer, energia cinética zero, cara paradão, momento zero. Então eu vou ter que minimizar, o mínimo de energia vai estar aqui. E aí a gente viu que a gente vai poder produzir alguma coisa do tipo kappa x, 9,4, né? Mais x3, igual a zero. Então isso aqui me dá um x kappa mais x2 igual a zero. Então, ou x é igual a zero, aí faz aquela discussão. Kappa positivo, então esse cara é positivo, 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 negativo, negativo, positivo, negativo, negativo. Exatamente como eu fiz ali. Então, positivo, 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 negativo, negativo, positivo e negativo, negativo. Eu vejo que a única chance desse sistema ter estabilidade quântica é eu trabalhar com esse potencial ou com esse potencial. Esse está excluído e esse está excluído. Tem um ground state, mínima energia. Nesse caso aqui, o mínimo é para x igual a zero. Quando isso aqui é positivo, se isso aqui for positivo
e isso aqui for positivo, essa grandeza aqui é sempre positiva. Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, isso é não negativo, então essa grandeza é sempre positiva. Então o único jeito disso ser zero, x é zero. Tá? Mas, se o K for negativo e o Ψ for positivo, esse termo aqui pode igualar a esse. Então eu posso ter K menos K igual a X2. E aí eu posso ter um X diferente de zero, minimizando. É essa a situação. Então, nessa situação aqui, o que eu tenho? Tem uma configuração de ground state, o mínimo de energia é quando a partícula tiver no ponto x0 igual a raiz quadrada de menos K sobre π. Aqui. Essa configuração de mínima energia é. Agora, se eu fizer x que vai em menos x, isso aqui é invariante. Mas se eu fizer x que vai em menos x, isso aqui não é invariante. Essa configuração, se eu transformar ela vai em menos ela. Então, a simetria está no lagrangiano, mas não está no estado fundamental. Então, o que está acontecendo aqui? Então, nós vamos a simetria, tá? Então, estou o tempo todo mantendo a simetria do lagrangiano. Mas aí agora o que eu estou descobrindo, quem é meu estado fundamental? O estado fundamental é essa configuração do H aqui. Que é a nossa configuração de campo. Quando eu coloquei esse dublete de Higgs, fiz todo esse esforço aí, nós vimos que a configuração de ground state é essa aqui, 0V. O lagrangiano invariante de SO2 é, o lagrangiano invariante de 1 é. Vamos fazer agora o meu ground state. Vamos fazer uma transformação de SO2 e ground state linha exponencial de I ômega A sigma A sobre 2 atuando no ground state. Vou colocar assim. Vamos pegar uma transformação em infinitesimal, só para poder facilitar aqui. Então vai ser phi ground state mais I, essa matrizinha vai ficar I, então, I sobre 2 ômega A sigma A, ômega 3 menos ômega 3, ômega 1, ômega 1, menos I ômega 2, mais I ômega 2, atuando no 0 V. Então, aqui, a transformada do estado fundamental vai ser, isso aqui é 0, vai ser I sobre 2, ômega 1, menos I ômega 2, atuando em V, menos ômega 3. Então, como vocês estão vendo, o filinha, a configuração de ground state, não é invariante. Então, a transformação de SO2, ela muda disso aqui para isso aqui. Então, a configuração de ground state não é assimétrica. O lagrangiano é, mas a configuração de ground state não é. Isso na simetria SO2. Então, desse sentido, o ground state ele não está respeitando a simetria SO2. A simetria sumiu completamente? Não. A simetria está no lagrangiano. Não está no estado fundamental. É isso que a gente chama de uma quebra espontânea de simetria. Não é que a simetria desapareceu completamente. Simplesmente ela não está em todo. Normalmente, quando você tem uma simetria implementada, como a gente chama calaterária, ela está no lagrangiano, ela está no newtoniano e ela está no estado fundamental. A simetria ela entrou nos dois estados importantes de uma teoria. Ela entrou no newtoniano e se ela entrou no newtoniano, ela garante um espectro simétrico. Ela entrou no estado fundamental. Então, se o estado fundamental é simétrico, as excitações que vão ser produzidas a partir dele vão respeitar a simetria. Então, essa simetria é a simetria verdadeira, do multiplete. Se agora a simetria está só no lagrangiano, mas não está no estado fundamental, quando o meu sistema começa a flutuar, ele começa a flutuar aqui em torno de uma posição e não vê a simetria. Se ele estivesse flutuando aqui, ele está respeitando a simetria. A flutuação respeita aqui não. Ela escolheu esse lado, não esse. Então, a simetria, de uma certa maneira, ela está no sistema em que ela está no lagrangiano, ela só não está no estado fundamental. Então, quando a gente fala quebra espontânea da simetria, muitas vezes a gente pensa, a simetria desapareceu completamente. Não. A simetria, ela simplesmente não está nos estados, ela está no lagrangiano. A simetria desaparece completamente quando eu tenho uma quebra explícita. Por exemplo, no caso do oscilador harmônico, quando eu introduzi aquele termo x3, aquela simetria de x que vai em menos x, ela já sumiu de partida. Lá no lagrangiano já arrebentou com ela.
Mas quando eu colocava aquele termo x4, a simetria ainda estava na função de energia. A energia do sistema, o hamiltoniano do sistema, ainda era simétrico. P2 sobre 2m, mais o meio de K com x2, mais c sobre 4x4. Então, a função de energia do sistema é simétrica. Quem não é simétrico é o estado de mínima energia. Então, é isso que nós chamamos de uma quebra espontânea de simetria. Ou uma implementação da simetria sem que essa esteja presente no estado fundamental. É uma forma de você colocar a simetria no problema. Eu tenho simetria ainda, mas só está no lagrangiano ou no hamiltoniano. Pois não. Professor, você já falou desse termo, só deixa eu lembrar o nome. Tá. É isso também que é o que os livros em inglês eles chamam de hidden symmetry, simetria escondida, exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa, a simetria escondida é isso. Ela está no lagrangiano, mas nos estados, se você olhar só os estados da teoria, você não vê. Então ela está escondida. Nós vamos ver por que ela está escondida. Lembra naquela aula anterior, quando a gente fez o caso do oscilador, e aí a gente expandiu em torno da configuração não simétrica, a gente vê que aparecia uma série de relações entre termos. Aquelas relações estão indicando que não são casuais. Deve ter alguma coisa por trás. É onde a simetria está escondida. A simetria está escondida por trás de relações que nós vamos descobrir aqui e nos parâmetros. Posso dizer assim que ela se revela através da quebra? Ela se revela através dessa Ela se revela através desses termos. O elétron tem massa, o neutrino não. Ela vai se revelar desse modo. O bóson vetorial W mais tem uma massa, o Z0 tem outra. Aí ela vai começar a ser responsável por esses espíritos de massa. Porque antes era todo mundo. Só um comentário. Aí perguntando se você fala em uma supersimetria. Certo. Ela é uma simetria, a gente pode dizer que ela é exata, então. Se ela for exata, as massas são todas iguais, o que não é verdade. Então, na supersimetria também nós temos que quebrar a supersimetria. Então, assim, pelas teorias, ela então é uma simetria quebrada. Porque as partículas têm as nossas. Diferente, os bósons e ferros, não temos bósons e ferros degenerados na natureza, então a supersimetria tem que ser quebrada. E aí o mesmo mecanismo, assim, que a gente vê a revelação dela para esse processo de quebra, né? Isso, é o processo de quebra. Obrigado. Segundo aí, a supersimetria, ela fica dependendo muito do Higgs. Fica, quer dizer, na hora do modelo padrão supersimétrico, o Higgs é muito importante. Para manter Inclusive, né, na supersimetria, você precisa até para poder botar mais Higgs. Então, o modelo padrão supersimétrico, ele não se aguenta só com Higgs. Supersimetria, para poder você colocar a supersimetria no modelo padrão, você precisa duplicar o centro de Higgs. a supersimetria tem que ser quebrada. Sim. Para não manter a massa do ferro de valor. É para não manter a massa do ferro de valor, para gerar uma quebrar essa degenerescência de massa. Eu estou entendendo que você usar isso aí para fazer, você não vai ter essa relação. Sei. Sempre para a vida. Entendi, sei. Você coloca mais grau de liberdade de uma certa maneira, mas evita Higgs. A história do ferro é a massa do bóson. Entendi. Quebra a degenerescência do bóson do ferro. Sei. Quando fazer uma mistura, não tendo a supersimetria, não tendo a colher. Porque a supersimetria, você quer salvar a supersimetria, a única maneira também de salvar a simetria é para mim. Evidentemente não tem massa igual, né? Para outro nível acho que supercondutor muito que é bóson. Bóson e ferro, mas aí sem sem Higgs. Sem Higgs, tá? Mas aí você pode colocar ele. Entendi. Então, terminando aqui esse discursinho. Então, esse estado fundamental, ele quebra S2. Vamos ver a transformação 1 também. Como é que é a transformação do setor right? Vamos lá, aquela simetria, o 1 de hipercarga. Então, a hipercarga fraca. Como é que é a simetria? Então, o que eu vou ter que fazer? Quando fizer a transformação de hipercarga fraca
nessa configuração de ground state, o que nós vamos ter que colocar? Exponencial de I, parâmetro que a gente chamava de alfa, e aí aqui a hipercarga fraca do Higgs atuando no ground state. Só que a hipercarga fraca do Higgs, que a gente tinha visto, era mais 1. Então, se eu fizer uma transformação, isso aqui é diferente desse cara que eu gero. E esse cara, esse aqui é diferente. Por uma fase, mas é diferente. Então, o que nós estamos observando é que essa configuração de ground state, ela quebrou essa coisa. Então, esse cara aqui, ele não respeita, quer dizer, ele não é S2 e nem 1 invariante. Ele não é nem S2, certo? Vamos voltar isso. Então, tá essa configuração, deixar isso aqui plano. Já posso apagar, deixa eu colocar alguma coisa. Agora, se nós pegarmos essa transformação, vamos pegar essa transformação, que é uma listidinha, carga eletromagnética de 3 mais Y sobre 2. Certo? Então, se nós pegarmos, vamos pegar essa transformação, isso aqui é uma simetria gerada por isso, é uma simetria com apenas esse gerador. Então, quem é a transformação? A transformação associada a esse gerador vai ser I, um certo parâmetro, eu posso chamar de beta, se eu quiser, vezes a carga. Então, a gente tem um gerador, a gente quer tirar a transformação finita, né, que é a partir do gerador. Se eu tenho um certo gerador, a transformação associada a esse gerador é exponencial do parâmetro da transformação vezes o gerador. Então, se a gente colocar isso aqui desse modo, a gente colocou assim. Então, isso aqui vai ficar exponencial de I beta de 3 mais Y sobre 2. Então, essa é a transformação. Então, se eu quiser ver como é que o ground state 0V se transforma sob a ação desse operador, tem que ver a transformação. Esse operador é um gerador. Isso aqui é uma carga. Toda carga ela é o gerador de uma transformação. Isso aqui é a transformação finita induzida por essa carga. Essa carga é escrita desse modo. Então, se eu atuar nesse operador aqui, eu vou ter isso aqui exponencial e beta de 3 mais Y sobre 2 atuando em 0V. Só que o I3 atuando em 0V dá exatamente isso aqui. Esse objeto aqui é autovetor de I3. Porque quem é I3? I3 é 1 menos 1. É a terceira componente, né? É a terceira componente do espinho isotópico fraco na representação meio, né? Os geradores do grupo de Lorentz, sigma 1, sigma 2, sigma 3. O sigma 3 é 1 menos 1. Então isso aqui vai ficar no dublete. Então isso aqui vale, quando eu atuar com esse, e 3 atuando em 0V, tá? 0V sobre 2. Vou atuar com essa matriz aqui. Meio, 0, 0, menos meio, atuando em V. 0, meio, 0, 0, menos meio. Menos V sobre 2. E o Y? O Y vale 1. Então quando o Y atuar em 0V, ele vai dar 0V. Só que aqui é Y sobre 2. Então vai dar V sobre 2. Então, esse ground state, ele é anulado. Isso aqui, mas isso aqui em cima desse estado dá exatamente 0. Então, se isso aqui dá 0, isso aqui não dá 0V. Então a gente vê que essa transformação aqui, ela preserva. Atuando em cima do ground state, ela reproduz ele. Então, esse ground state do Higgs, ele quebra SO2, ele não respeita SO2, ele não respeita nem o 1, nem o 2, nem o 3. Pessoal, essa parte 1, Oi? Vamos lá para fazer isso.
senhor estava numa Propagar. exponencial, aí depois colocou aí, fez. Vamos fazer. Não, não tem problema. Você está contando a carga, isso? Isso. Ah, tá. Fazendo o seguinte: meu ground state é esse cara aqui. Quem são os geradores da hipercarga do risquinho isotrópico do fraco? I1, I2, I3. Cada um deles é um meio sigma I. Então fica claro, se eu aplicar sigma X, sigma Y ou sigma Z atuando em cima de zero V é diferente de zero. Se eu pegar a minha carga Y, né, atuar em cima de zero V, essa carga desse foguete vai diminuir. Então, o que eu estou dizendo é assim, nós tínhamos aquela que nós chamamos de carga eletromagnética, que é aquela chamada relação de Gelman-Schmidt, I3 mais Y sobre 2. Toda carga gera uma transformação finita, gerada pela exponencial. Exponencial de um parâmetro beta vezes Q. Isso aqui, para nós, vai ter que estar atuando em cima de zero V. Isso aqui seria o zero V', é a transformação do ground state de Higgs sob a ação daquele operador de carga eletromagnética, que é o I3 mais I sobre 2. Quero fazer esse cálculo aí. Então eu sei que esse operador aqui é isso mais isso. Então, vamos fazer uma transformação. Então, agora, esse objeto aqui é algo vetor I3, com alto valor nele. Então a gente sabe que se a gente faz uma transformação, né, se esse cara aqui é algo vetor dessa matriz aqui, e essa matriz aqui é meio, zero, zero menos meio, a exponencial disso aqui vai dar simplesmente a exponencial do alto vetor. Então quando eu atuar com esse objeto aqui, vai ficar zero. Esse primeiro termo aqui vai ficar exponencial de I beta sobre 2 V. E esse carinha aqui vale 1. Qual é a carga? O 1 do Higgs é 1. Então, esse estado aqui é uma configuração Higgs. Então, ele também tem carga 1. Então, isso aqui, que é menos meio, né? Porque isso aqui está na parte de baixo. É menos isso aqui. E quando eu atuar com o I3 atuando em 0V, vai ficar 0 menos V sobre 2. Isso é o I3. Exatamente, 3 acima, 3 sobre 2. E aí o outro termo vai ficar mais e beta sobre 2. Então, tudo isso aqui é como V. Então, esse pedaço aqui vem daqui. É isso aqui, ó. Abrindo essa expressão aqui, substituindo isso aqui por isso. Então aqui entra o meio, e aqui entra menos o meio, mais o meio, então isso aqui é zero. Então, esse estado aqui, se eu fizer esse cálculo aqui, usando exatamente isso aqui é igual a 0,2. Então, o que eu estou mostrando é que o ground state do campo de Higgs, ele quebra, ele viola, ele não respeita a simetria S2 e nem respeita a simetria I. Mas ele respeita essa combinação aqui. O terceiro gerador de S2 com o gerador dessa combinação aqui, ela deixa invariante o ground state. Está aqui, ó. Essa transformação de T atuando nesse estado aqui, está aí. Então, isso é o que a gente chama de simetria residual. Ele não vê S2, não vê o 1, não vê o 1 da hipercarga fraca, mas ele vê o 1. Então, sobra o ground state. Claro, se o Lagrangiano é invariante sobre S2 e 1, claro que o Lagrangiano é invariante disso. O que não é invariante de S2 e de 1 é o ground state, mas o ground state ele continua sendo invariante sobre essa operação. Então, essa carga, o que a gente está dizendo é isso aqui, essa carga eletromagnética atuando no estado de mínima energia do Higgs, ela dá zero.
Né? Se eu substituir o I3 dá menos meio e o outro dá mais meio, é zero. Então isso significa que I beta, que elemento magnético, você vai ver igual zero dele. Então esse ground state aqui, ele é aniquilado por esse operador. Se é aniquilado por esse operador, significa que ele é invariante sobre a transformação gerada por esse operador. Então, claro, se isso aqui dá zero, a exponencial vira 1. Então, a invariância significa, quer dizer, quando um objeto ele é aniquilado pelo gerador, ele é invariante sobre a transformação gerada por aquele gerador. Ser invariante significa que o gerador daquela, ser invariante sobre uma certa simetria, significa que o gerador daquela simetria aniquila aquele estado. Então é isso que nós temos. Então, sobra essa simetria. O que nós estamos dizendo então é que se a gente pegar a simetria S2 left e a simetria